Bom dia! Está no ar mais um Planeta SPM. Meu nome é Yasmin Salem e hoje vamos falar sobre a questão dos refugiados no Brasil. Estamos aqui com o Padre Paolo Parisi, que é líder da ONG Missão Paz, que tem como objetivo acolher migrantes, imigrantes e refugiados no país. Obrigada, Paulo, por estar aqui com a gente hoje. Olá, Yasmin, um prazer estar aqui com você, aqui neste programa. Obrigada. Bom, segundo o CONARE, no ano de 2017 foi o ano com mais pedidos de refúgio aqui no Brasil. Foram mais de 30 mil pessoas com nacionalidades diferentes que pediram a nomenclatura de um refugiado. Mas ainda existe uma grande confusão entre as nomenclaturas migrante, imigrante e refugiado. E é por isso que nossa equipe preparou uma pequena matéria que diferencia cada uma dessas nomenclaturas. Imigrantes, refugiados. Ultimamente a gente tem escutado bastante essas palavras na mídia, mas qual que é a diferença entre eles? O principal fator que diferencia os dois são o motivo por que eles saíram de seu país de origem. Os imigrantes saem de seus países para procurar uma condição de vida melhor e eles podem voltar para lá a qualquer momento. Os motivos que levam os imigrantes a saírem de seus países vão desde busca por emprego até visita a familiares. Mas também tem aqueles que saem por causa de pobreza, fome ou desastres naturais, mas isso não os classifica como refugiados. Já os refugiados são as pessoas que saíram de seu país de origem devido a guerras ou perseguições. A Convenção de Refugiados, realizada em 1951, após a Segunda Guerra Mundial, define refugiado como uma pessoa que, por medo de perseguição racial, religiosa ou de nacionalidade, ou por pertencer de um grupo social ou ter determinada idealização política, não se sente confortável no país de origem. Os refugiados são protegidos pelo direito internacional, tendo assistência dos países e de outras organizações. Bom, entre os quase 70 milhões de indivíduos existentes, 16 milhões foram obrigados a serem deslocados no ano de 2017. Isso equivale a 44 mil pessoas se deslocando por dia. É a maior crise humanitária pela ONU desse último século. É o maior fluxo migratório desde a Segunda Guerra Mundial. Bom, padre, sabe-se que então os refugiados, quando chegam aqui, têm documentações temporárias. O senhor acha essa questão de documentação muito burocrática? Eu acredito que o documento temporário, chamado de protocolo, geralmente, tem um problema, ou melhor, mais que um problema. O primeiro é o formato. O formato que não parece um documento. Isso cria uma série de problemas. É uma folha A4 com uma foto, uma série de frases impressas e alguém que não conhece acha que não é um documento. Isso dificulta abrir conta, alugar casa, inclusive ser contratado. O segundo grande problema é o tempo de espera com o documento, vamos dizer, provisório, que pode chegar a 3, 4 anos. Então, algo que é provisório, que dura 3, 4 anos, cria na pessoa um mal-estar. Então, este clima, às vezes, de insegurança. São muitos os refugiados que conversam com a gente, quase diariamente, como acelerar o processo, como ter um documento definitivo. Isso não depende de nós, depende do CONARE, do Ministério da Justiça. Entendi. E o Brasil é visto como um país muito aberto, muito tolerante para imigrantes e refugiados. Então, sabe-se que o direito dos trabalhadores aqui no Brasil é o mesmo direito que os refugiados teriam quando vêm trabalhar aqui. Como que o mercado insere esses refugiados que vêm trabalhar aqui? Então, até começo de um exemplo de ontem. Ontem tivemos 5 empresas que vieram até a Missão Paz e contrataram 6 pessoas. Empresas, seja da capital, seja do interior. Então, do ponto de vista da contratação, é igual a um trabalhador brasileiro. Então, existe o mesmo processo, não é que exista algo diferente. Obviamente, a empresa, o responsável da RH, tem que conhecer o documento. Senão ele se assusta e diz, com este documento não contrato. Mas então o processo é muito normal, simples, e diria que o mercado brasileiro, apesar da crise, está oferecendo espaço. Desde janeiro até agora, conseguimos inserir no mercado formal mais de 200 pessoas, que é um bom número na fase atual. O que o senhor acha que tem que ser melhorado nessa questão? Tem alguma coisa ou não? Eu acredito que na inserção laboral dos imigrantes, dos refugiados, tem que ser melhorado, em primeiro lugar, a tomada de consciência da população em geral. Que eles não são uma ameaça, não vieram aqui para competir com os brasileiros, mas vieram aqui para somar.
Inclusive, pesquisas feitas seja na Europa, nos Estados Unidos, demonstram que após a chegada de imigrantes e refugiados, em médio prazo a economia começa a se movimentar. Isso é muito bom até para os nativos. Então, acho que a consciência é um primeiro elemento. E o segundo é ajudar os RH das empresas a superar alguns preconceitos que existem. Nós fizemos uma pesquisa o ano retrasado e deu para ver, por exemplo, se o refugiado vem da África, acham que a oportunidade de trabalho será braçal. Se ele vem de outro país, será mais intelectual. Então, ou seja, existe um grande preconceito. De alguns continentes a pessoa é mais inteligente, outra é menos. Ou de alguns exerce um trabalho mais braçal, outro não. Acho que aí temos que ajudar as empresas a se conscientizar e superar preconceitos. Entendi. Então, como a gente viu no nosso VT, um refugiado é uma pessoa que tem que sair do seu país de origem por causa de conflitos locais ou guerras e, para outro, buscar melhores condições de vida. O Brasil, como eu disse, já recebe muitos imigrantes e recebe refugiados também. Então, o senhor acha que essa estrutura de acolhimento é boa? Como toda realidade humana, dá para melhorar. Eu diria que o Brasil fez uma série de passos para frente, melhorou, mas existem grandes desafios. Para mim, um dos grandes problemas é que falta uma política migratória, diria até uma política de refúgio. Ou seja, em nível global, como Estado, o que queremos. Às vezes fica muito ligado ao governo que está exercendo o cargo. Muda o governo, muda as questões. Tem países tipo o Canadá que mantém uma política de Estado, que vai além dos governos que passa. Acho que isso seria um grande desafio que temos que levar adiante. O segundo é a presença dos imigrantes e refugiados no Brasil, como vocês falaram, é muito pequena. Ou seja, o Brasil pode dar um show de acolhida, apesar das dificuldades e tudo. Eu faço um exemplo. A população de imigrantes no Brasil não chega a 0,7% da sua população. A Itália, de onde eu venho, é 8,5%. Ou seja, a média mundial é 3,4%. O Brasil está entre os países que menos acolhe, por uma série de razões. Não tem oportunidade na economia, é distante dos grandes conflitos, dos grandes fluxos. Então, eu diria que o Brasil pode acolher muito bem, porque o número de imigrantes e refugiados é pequeno. Entendi. Bom, agora vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já para falar sobre os desafios de ser um refugiado aqui no Brasil.